O nosso entrevistado de hoje é jovem, dinâmico e sabe liderar. É o prefeito mais jovem da história da cidade de Tupã. O Conversa Franca de hoje é com Caio Aoki. Bom dia, prefeito, como vai? Seja bem-vindo ao Conversa Franca do Jornal 11:30. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente é uma alegria para a gente, né, poder aceitar o seu convite. Obrigado, viu, pela oportunidade de estar batendo esse papo com vocês, né? Ainda mais nessa correria do dia a dia, nessa questão, enfim, do coronavírus que tem afetado a vida de todos nós, né? Não está sendo fácil, mas sempre é bom poder bater um papo, conversar, falar sobre não só perspectivas, mas as lutas, né, do nosso dia a dia. Muito obrigado aí pelo convite, poder estar participando aqui com você. Prefeito, para começar, como que você se sente ao ser aí considerado o prefeito mais jovem de Tupã? E quais foram os desafios, os obstáculos que você teve que enfrentar? Teve muito preconceito por ser jovem? Bom, eu desde pequeno, né, sempre gostei muito da política, né, sempre fui muito fascinado, né, tanto na época da escola, pude ser aí vereador mirim, pude participar, diretor acadêmico, enfim, foi algo que naturalmente foi construindo, né, desde quando eu iniciei na minha vida pública, né. E realmente no começo é um pouco difícil, né, porque a gente vê pessoas que não levam muito a sério, né. Falam, será realmente? Até eu digo quando eu lancei a candidatura, muitos falavam, é um para poder somar voto para a legenda, né? Até em casa mesmo, a minha avó me falou, você é muito novo para se meter na política, não tem ninguém na minha família, né, que é envolvido com política, que gosta de política, né? Mas eu, desde pequeno, sempre segui meu coração, minha intuição e sempre me senti uma vocação nesse sentido, né? E por isso que desde cedo eu iniciei na política. Mas é lógico que em tudo na vida a gente tem as dificuldades, né? Tem os desafios, mas quando a gente realmente tem uma vontade, tem um foco, as coisas vão acontecendo naturalmente. E dia 29 de maio fez um ano que você assumiu como prefeito da cidade de Tupã. Quando você entrou, mas antes da gente entrar na questão da sua gestão, quando você entrou na política, qual que era o seu principal objetivo? Bom, como eu disse, eu sempre tive essa vocação, essa vontade, né? Desde pequeno. Eu lembro quando eu cresci no município de Arco-Íris, meus pais se separaram, eu fui com meus avós para lá, e lá passava por um momento de emancipação política, então isso aguçou ainda mais a minha vontade. E depois disso, né, eu participei de vários grupos jovens de prestação de serviço, do Interact, Ordem Demolei, Rotaract, fui do Conselho de Alimentação Escolar, enfim, a vontade de ajudar as pessoas, eu sempre tive comigo, né? Sempre foi algo que não importa dia, final de semana, horário, enfim, isso sempre me motivou muito. E a política, a gente sabe que é a melhor forma de se ajudar as pessoas, né? É o meio mais rápido de se ajudar. Eu falo isso porque, que nem quando a gente participa de clubes jovens, a gente faz diversas promoções, né? Às vezes a gente fica meses envolvido numa promoção, mais de 30, 40 pessoas envolvidas para a gente conseguir lá no final 5, 10 mil reais para doar para uma entidade, né? E a política, através de um contato, ou seja, junto com um deputado, uma viagem, a gente consegue aí 200, 300 mil para reformar uma unidade de saúde, enfim, e melhorar e muito a vida da população, porque a política ela é boa, né? Ruim são alguns que estão fazendo ela, mas quando se empregado por bem, realmente é a melhor forma de se ajudar as pessoas. Então isso com certeza, essa vontade, né, de poder estar ajudando as pessoas, que foi a principal motivação de eu estar colocando meu nome à disputa de uma eleição. À época eu tinha 21 anos, né, fui o candidato mais jovem das eleições de 2012 e fui o segundo mais votado, tive 1.099 votos. Só eu e o Zé Maria, na época, que passamos de 1.000 votos, né? Mas por quê? Porque essa crença, essa vontade, muitas pessoas voluntariamente ajudaram muito a campanha na época e isso foi primordial e fez a diferença, né, para eu poder estar entrando na Câmara e sendo aí o caçula lá dentro. Prefeito, e em relação à sua gestão nesse ano, você falou que seu objetivo principal sempre foi ajudar as pessoas. E durante esse um ano de gestão da sua administração, como que você ajudou a cidade de Tupã? Bom, foi uma situação muito complicada, Thiago, porque assumi a administração em meio à maior crise política da história da cidade. Eu fui eleito vice-prefeito aos 25 anos, né, assumi interinamente algumas secretarias,
Só que a situação política da cidade, ela tomou uma proporção muito complicada, né? E com isso, a Câmara acabou cassando o mandato do então prefeito, do Ricardo, e eu fui obrigado a assumir a prefeitura, né? Obrigado não, sabia que existia essa possibilidade, né, mediante as situações, e com isso, né, assumir esse compromisso perante a população. A cidade estava realmente numa crise não só política, mas de saúde pública, né? A cidade com um recorde de número de dengues no estado de São Paulo, eram aí cerca de 6 mil casos, mais de 7 óbitos, enfim, uma situação muito difícil, tanto com uma crise política, porque nunca na história de Tupã havia passado por uma questão de cassação de prefeito, né, e também na questão da saúde pública, né, tinha fechado o Hospital São Francisco há cerca de um ano e meio, nós estávamos com o pronto-socorro da Santa Casa fechado, só tinha a nossa UPA, filas durando cerca de 9 a 10 horas para o atendimento, enfim, uma situação realmente muito difícil, né, onde, não posso negar, deu um frio na barriga muito grande, né, mas graças a Deus a realidade de hoje é bem diferente de um ano atrás. Quando você entrou, eu avaliei que você pediu a união da Câmara Municipal, né? Você acha que a falta dessa união no governo anterior era o que mais motivou essas crises ou não? É que é o seguinte, a política, ela é a arte de você ouvir, você conversar, você procurar, né, o equilíbrio em tudo, né? Na vida a gente tem que sempre buscar isso, né? Porque todas as atitudes que a gente toma, estando, né, na frente de uma vida pública, vai afetar alguém, querendo ou não, vai afetar um lado, né? Qualquer modificação que a gente faz sempre tem isso. E a gente sempre tem que procurar com a maior cautela possível, com o maior diálogo possível, né? E quando eu disse isso à Câmara, eu disse de peito aberto, eu falei, olha, independente de questões partidárias, de qualquer coisa do tipo, né? A cidade está machucada com essa situação e a gente precisa da unidade de todos. É lógico que a gente tem os momentos mais difíceis, os momentos mais fáceis, mas o diálogo ele sempre prevaleceu. Tanto que, desde que me tornei prefeito, segunda-feira eu não marco agenda. Por quê? Segunda-feira eu deixo exclusivamente para atender os vereadores. Por quê? Os vereadores, quando vêm até o gabinete, ele vem trazer reivindicações da nossa população, né? Vem trazer o que as pessoas lá na ponta, nos bairros, estão solicitando para eles. Então, ou seja, é realmente interessante que a gente mantenha esse diálogo e esse contato para poder solucionar os problemas da população. Então, ou seja, vários projetos, alguns que tinha uma certa polêmica de ser discutido, o que eu sempre fazia? Procurava ouvir todo mundo. Não só ouvir, mas falava, prefeito, para ficar melhor, tem que adequar isso, tem que fazer aquilo, enfim, várias situações nesse sentido, e a gente sempre acatou as solicitações que a gente via, que somavam o projeto, que poderia melhorar o projeto, ou seja, sempre buscando o consenso, né? E aí, quando você não entra nesses embates, né, você consegue ter um relacionamento melhor. E graças a Deus a Câmara tem trabalhado em conjunto, ou seja, as votações têm sido 14-1, 13-2, a pior votação que nós tivemos foi 13-2, ou seja, porque realmente, né, todos os secretários, toda a nossa equipe tem buscado um diálogo muito franco com a Câmara Municipal e buscado, né, aquilo que realmente vai para o bem comum. Ou seja, se tem algo que realmente não se tem consenso, é o momento de amadurecer. Mas, graças a Deus, né, todas as prioridades que nós temos colocado, conversado, tem realmente feito a gente ter um bom relacionamento, né? Ou seja, a Câmara atendeu esse pedido, o pastor Eliezer, que é o presidente da Câmara, é um cara muito sereno, um cara de muito bom senso, né? E tem ajudado muito na condução do município nesse período. Prefeito, você hoje está afiliado ao PSD? Isso mesmo, sou afiliado ao PSD, né? Partido Social Democrático. Continuando o nosso bate-papo, o que estava parado que você conseguiu dar andamento, obras, as principais obras, né, que você conseguiu tirar aí da inércia, né? Na cidade de Tupã, nós tínhamos inúmeras obras, porque nós tivemos uma época de receber inúmeros recursos para obras, né? Que foi na época de 2008, 2010, né? Nesse período, o Brasil estava girando muito bem, né? E com isso, Tupã recebeu vários recursos. E esses vários recursos nós tivemos não só por Tupã ser instância turística, né? Algumas verbas nesse sentido, mas também daquele PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento. Era um recurso de 12 milhões para a macrodrenagem, que é uma obra importante para poder realmente resolver problemas de alagamento que tem em vários pontos da nossa cidade, enfim, para poder realmente facilitar
a drenagem urbana da nossa cidade. Mais de 10 anos parado. Nós tínhamos o ginásio da Varpa, também uma obra de um recurso federal que estava parado há mais de 10 anos. Nós tínhamos também o Parque Ecológico, próximo à Avenida Tamoios, que era do então deputado Nechar, ou seja, há muito tempo também paralisado, e também mais duas obras das instâncias turísticas, que é o Teatro Municipal e o Espaço das Artes. Essas obras, né, paradas, elas há muito tempo vêm travando muita situação em pontos estratégicos da nossa cidade, que inclusive ficam como elefante branco, vamos assim dizer, né, no centro da nossa cidade. E é por isso que nós falamos, nós temos que terminar com isso, não importa quem começou, quem fez, nós temos que concluir essas obras para Tupã poder realmente ter um novo rumo. E aí que nós seguimos nesse caminho, né? Nós já conseguimos concluir e entregar o ginásio da Varpa, como eu disse, e mais um detalhe, Tiago, essas obras que estavam 10 anos paradas, que vinham de recursos tanto do Estado como instância turística, como do governo federal, não tinham mais recursos para vir. Ou o município terminava com recurso próprio, ou teria que devolver o dinheiro. Por quê? Passou de 5 anos que a obra iniciou, encerra a dotação orçamentária. Então, o governo não manda mais recursos. Ou você termina com recursos da prefeitura e entrega à população, dá funcionalidade, ou você tem que devolver o recurso com juros de correção. Tudo bem que é um caminho mais fácil, né? Que às vezes eles parcelam um monte de vezes e o município acaba pagando. Só que não compensa, se a gente for ver, por quê? É muito melhor você pagar com recurso próprio e ter a obra ali pronta para a população do que você ficar devolvendo esse dinheiro e ficar com um elefante branco no meio da cidade. Né? Então, por isso que nós fizemos várias licitações para retomar isso e terminar. Né? A macrodrenagem segue a todo vapor, é uma obra de financiamento pelo PAC, então, ou seja, a prefeitura teve que dar uma contrapartida de 800 mil, o restante, os 11 milhões, vai vindo através desse financiamento com a Caixa, e a obra está seguindo muito bem, graças a Deus, está avançando. A Vila Marajoara, que tinha muita dificuldade, né, com a obra da macrodrenagem por conta de enchentes, inundações, nós tivemos o período de dezembro a fevereiro, que choveu mais de 1.700 milímetros em Tupã, foi a maior chuva para a época desde 1977, né? E mesmo assim, nós não tivemos nenhuma casa alagada, e sempre tinha, ano retrasado teve, por conta de chuvas até menores, né? E esse ano, porque a obra vem realmente passando e vem resolvendo boa parte desse problema. Ainda não concluiu, ainda tem uma parte, né, para terminar, mas ela vem seguindo bem. Ela só não terminou porque teve muita chuva de dezembro a fevereiro, senão nós já tínhamos terminado também. Nós tivemos, como eu disse, o ginásio da Varpa, entregamos recentemente, terminamos agora no mês passado, o Parque Ecológico, né, também mais de 10 anos, na Baixada da Tamoios, com pista de caminhada, quiosques, bancos, enfim, só não pudemos fazer nenhuma festa de inauguração, nenhuma solenidade de entrega por conta do coronavírus, né, que está proibida a entrega oficial. Mas fora isso, né, já é uma obra concluída. E nós estamos aí a 90% na obra em andamento do Espaço das Artes do Teatro Municipal. Como disse, também obras de mais de 10 anos e que agora vão poder ser utilizadas pela população, ficam na Avenida Tamoios, próximo à companhia da Polícia Militar, ou seja, centro nobre da nossa cidade, e que nós vamos poder entregar aos artistas, enfim, a Câmara Municipal, o vereador Charles dos Passos, inclusive, foi hoje gravar lá, muito feliz em poder ver. Ele fala que não é 90% de obra concluída, é 90% de sonho concluído, que é um sonho dos artistas tupanenses poder terminar aquilo lá. E vão ser um espaço que a gente acredita que até o final desse mês a gente possa concluir e ter mais finalização de obras na nossa cidade. Aí fica somente a macrodrenagem que está seguindo para a gente terminar e Tupã seguir e respirar com tranquilidade, né, a questão perante o Estado, perante o governo federal. Então, nós estamos aí seguindo firme com essas obras paralisadas. Você quer ser conhecido como prefeito da ativação das obras? Esse é o seu objetivo? Então, graças a Deus, ativamos todas, né? Não deixamos nenhuma parada. Tinha até algumas obras de recap, né, também que estavam paradas, outras que o recurso havia se perdido. Nós temos a Imorés, que cruza a cidade inteira, né, de ponta a ponta, da Imorés a Marília, vai até próximo ao Delta Vini, sentido de Parnaso, e o governo do estado, à época, tinha liberado 400 mil empenhado, né, por mais e o restante, né, não foi empenhado. Ou seja, nós perdemos, o Tupã perdeu esse recurso. E no ano passado, em muitas conversas com o Vignoli e com o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, conseguiu liberar e depositar o orçamento desse ano 2020 e a gente conseguiu concluir o recapeamento dessa importante via. Também era uma obra paralisada que a gente pôde terminar, graças a Deus, e entregar para a nossa população. Então,
nós estamos seguindo firme, ou seja, o que nós não queremos é deixar esse monte de obra parada que nós tínhamos aqui na cidade de Tupã. Prefeito, e política, como você já disse, não se faz sozinho, né? Você também teve que escolher uma equipe. Como que você fez os critérios para a escolha dessa equipe? E você mudou totalmente a equipe ou não? Bom, aqui na Prefeitura de Tupã, nós tínhamos, se eu não me engano, 16 secretários municipais. Eu acabei juntando algumas secretarias, reduzi de secretários de 16 para 13 secretários. Nós juntamos obras, tinha uma secretaria de obras e trânsito com planejamento, transformamos em uma só e colocamos um funcionário de carreira, o Valentim Bijeski, que é arquiteto há 25 anos da Prefeitura Municipal, uma pessoa que conhece muito a nossa cidade e realmente está se dedicando bastante. Nós juntamos a Secretaria de Cultura e Turismo, nós também, a Secretaria de Juventude, que havia sido criada pelo ex-prefeito, nós achamos que não era o momento, principalmente pela questão financeira, né, que a gente atravessava, ou seja, a gente falou, pô, mas você é jovem, você vai acabar com a Secretaria de Juventude? Falou, isso não é o momento, né? Eu acho que a Secretaria tem que ser algo realmente estratégico e necessário para o município, né? Por isso que nós tiramos a Secretaria de Juventude. E as demais secretarias, nós procuramos, é lógico, pessoas que tenham a capacidade técnica, que conheçam daquele setor, que tenham algum envolvimento, que tenham lideranças, né? E nós podemos dizer que montamos sim um excelente time, né? Em todas as áreas, né? Como no jurídico, nós na época pegamos o Dr. João José, que está até hoje conosco, que é coordenador do curso de Direito da Faculdade da Alta Paulista, e também coordenador, se não me engano, do curso de Direito da Unify. Além do Dr. JJ, nós pegamos na época o Laércio, que era administrador da Santa Casa, né, como secretário de Saúde, e hoje, né, está o Dr. Miguel Ângelo Demarque, ele que é coordenador do curso de Medicina da Unify e também coordenador do Centro de Infecções Hospitalares da Santa Casa, CCIH. Então, ele tem realmente coordenado muito, enfrentado muito bem junto conosco a questão do Covid. Enfim, a maioria dos secretários, eu pude pegar que nem o César, que trabalhou comigo, foi diretor de RH, ele que veio como secretário de governo, como chefe de gabinete aqui, porque conhece toda a prefeitura há muito tempo. Na assistência social, a Patrícia, ela é assistente social de carreira de muito tempo também. Enfim, montamos um time como o professor Valdirberto, coordenador do curso de pedagogia da FACAT, ele que era supervisor de ensino aqui na diretoria de ensino, né, formava todos os professores da nossa região, ele como secretário municipal de educação. Então, dos secretários, voltando à sua pergunta, nós tínhamos 16, eu reduzi para 13, e desses 13 eu mantive 2 secretários, né, que é o Marco Pinheiro, secretário de esporte, que tem realmente uma dedicação incrível no esporte, e o seu Zé Vinagre, né, que, enfim, uma pessoa que conhece muito a agricultura, o meio ambiente da nossa cidade, tem mantido realmente um trabalho muito bom. Então, valorizando, né, principalmente as questões técnicas, né, objetivas e podendo conciliar tudo, que a gente montou um time, graças a Deus, muito bom aqui. O começo, Thiago, foi difícil. Foi difícil montar um time logo de cara, porque vinha-se de uma cassação, né, e a gente pode ver que a maioria das cidades que tiveram várias cidades que tiveram cassação. A maioria, os prefeitos que recorreram conseguiram voltar, né, e então, ou seja, um secretário, o cara falou, pô, vou assumir uma secretaria, às vezes tem que largar o seu profissional para assumir algo que não é certo, que no dia de amanhã pode voltar o outro prefeito e eu ter que sair de novo. Então foi difícil no começo a gente montar uma equipe, mas dia após dia a gente montou um time, graças a Deus, que tem colaborado e trabalhado muito bem. E a sua relação com a Câmara dos Vereadores, como que é? Bom, como eu disse, a gente tem tido uma boa relação, né? Nós temos aí, eu tenho procurado reservar todas as segundas-feiras, né, para conversar com eles. É lógico que não é somente as segundas, quando marca a agenda durante a semana a gente atende, mas a segunda eu só atendo os vereadores para poder conversar, debater, né, discutir principalmente questões e projetos. O presidente da Câmara a gente tem um contato frequente, né, tanto que ele é meu vice-presidente na comissão de enfrentamento ao coronavírus aqui na cidade de Tupã, ou seja, é um homem realmente conciliador. Então nós temos tido um bom diálogo na Câmara, né? Das votações na Câmara atualmente, nós temos tido aí de 13 a 14 votos favoráveis e apenas 1 ou 2 contra, né? Então, ou seja, realmente a grande maioria dos vereadores tem colaborado muito, né, para o desenvolvimento da cidade de Tupã. Então, só tenho que agradecer. É lógico que a gente tem alguns desentendimentos, isso é natural da democracia, mas o que a gente não pode é levar para o pessoal, né? Achar que, porque ele criticou determinada ação, eu não vou mais recebê-lo, eu não vou mais conversar com o vereador. Não é assim.
né? Cada um tem seu ponto de vista, a gente tem que respeitar, né, dentro de um limite, é lógico, mas e saber conviver com as opiniões diferentes que nós temos. Chegou uma pergunta aqui para mim, prefeito. Eu sempre tive, né, há muito tempo atrás, uma boa amizade com o Ricardo, né? Fomos vereadores juntos, né? E depois que ocorreu a questão do impeachment, eu cheguei aí até a casa dele, me colocar à disposição naquilo que precisava, até disse que não mudaria a equipe naquele momento, como não fiz uma reunião no dia do impeachment, né? Fiz uma reunião junto com os secretários da época e falei, olha, não quero mexer, aqueles que querem sair, que não querem, e quem foi saindo, eu fui colocando interinos, né? E só depois realmente que se confirmou que ele não retornaria mais por conta de que ele entrou com recurso e perdeu, que aí sim eu comecei a montar o meu time. Mas depois disso, né, principalmente por questões dos grupos, ou seja, houve um afastamento, né? Eu entendo a situação do Ricardo, começou a cuidar mais da questão da sua empresa. Eu sei que ele tem agora realmente mexido com o seu partido, com o seu grupo, mas nós não temos aquela amizade do passado, isso é óbvio. Mas, enfim, o respeito, né, e o que ele precisar, estou aqui à disposição. Perfeito, prefeito. Vamos agora, então, falar em relação à crise do Covid-19. Você praticamente comprou uma briga, né, com o governo do estado aí no judiciário, atrás de liminar, mais liminar, para manter o comércio de Tupã funcionando, claro, obedecendo todas as regras aí da OMS, né, enfim, de prevenção contra o coronavírus. Como você avalia essa situação? O que te motivou a comprar essa briga em prol dos comerciantes? Bom, questão do coronavírus, eu acho que tirou o sono de todos os prefeitos do Brasil, né? É realmente uma situação complicada. As primeiras atitudes, a gente realmente, eu vou tentar fazer um resumo, né? Nós achamos importantes o isolamento no começo, porque a gente teve condições de poder estruturar a nossa cidade, principalmente a cidade de Tupã. Como eu disse, nós tínhamos um hospital fechado e a Santa Casa. Então, nesse começo, nos primeiros 15 dias, a gente procurou estruturar a nossa cidade. Fizemos um decreto, onde determinamos que a Santa Casa ela tinha que fazer um local de isolamento para o enfrentamento ao coronavírus. Então, ou seja, a Santa Casa, que já estava trabalhando na sua capacidade máxima, pegou a sua ala de maternidade e mandou para o São Francisco, que é algo mais tranquilo. Praticamente reabrimos no hospital. E com isso, na Santa Casa criou 20 leitos clínicos para isolamento, que são a enfermaria, vamos assim dizer, de pessoas que não estão numa situação tranquila, mas que precisam ser internadas, e mais 10 leitos de UTI, ou seja, sem considerar ainda os 22 leitos de UTI que a Santa Casa possui, e mais os 2 respiradores que nós temos na nossa UPA. Então, nós tivemos aí 34, nós temos na cidade 34 respiradores, mais 20 leitos clínicos à disposição para enfrentamento. Então, ou seja, os 15 primeiros dias, ele foi importante para a gente estruturar a nossa cidade, né? Passado isso, o governo do estado prorrogou por mais 15. Nós aqui achávamos até que não era necessário, tanto que nós tínhamos feito um decreto para fechar o comércio, ter o isolamento total aqui em Tupã por 10 dias, que era o tempo para a gente poder fazer essas adequações. Aí o governo lançou 15 e falou, vamos respeitar. Depois o governo pediu mais 15 dias e falou, são 15 dias, é importante, é importante. Nós não concordávamos, mas respeitamos, né? Tanto que mandei no dia 1º de abril um ofício para o governador, onde pedia autonomia para que o município de Tupã pudesse tomar suas decisões. Fizemos uma reunião com prefeitos aqui em Tupã da MINAP. A primeira que assinamos foi o primeiro manifesto que teve no estado com prefeitos, onde assinamos pedindo, né, várias situações, né, como insumos, recursos, equipamentos, né, e também nós pedimos a autorização para ter autonomia na flexibilização. Nós fizemos uma videoconferência, na videoconferência até foi questionado por que o município de Tupã, os municípios do interior têm R$ 4 por habitante, foi o que o governo do estado mandou, enquanto os municípios da Grande São Paulo, que são onde a situação está difícil, receberam R$ 12 por habitante, 3 vezes mais, né? E o governo do estado, ele explicou para nós, por videoconferência, falou, olha, aqui a situação na Grande São Paulo é muito diferente da situação aí do interior. Então, por isso que tem que ser mais recursos para a Grande São Paulo. Eu falei, concordo realmente muito com isso, mas também acho que essa mesma diferença nas questões financeiras de apoio também tem que ser usada para a questão de flexibilização do comércio. Por quê? Tupã não é igual uma Grande São Paulo.
E as cidades do interior não são, ou seja, não tem aquela aglomeração, trens superlotados, prédio atrás de prédio, ou seja, a densidade populacional do interior é muito menor que a densidade populacional da capital. Ou seja, a gente consegue controlar melhor, né, e evitar o contágio. E nós não tivemos resposta. Depois disso, nós mandamos outro manifesto, não tivemos resposta. Participamos de outra videoconferência, quando era perguntado, quando era colocado, era sempre colocado do lado do governo do estado, que eu até entendo, né, que falava, ó, o comitê de enfrentamento do estado diz que não pode, que não é o momento. Até aí, né, Tiago, enfim, não concordava, mas enfim, a gente tem que respeitar. Só que chegou num momento em que eu comecei a ver, depois de passado 30 dias, né, mais de 30 dias do comércio fechado, quando eu vi a população não respeitar mais o isolamento. Por quê? Começaram a abrir meia porta, a população entrar, e loja, todo mundo sem máscara. A gente via salões de beleza que abria a porta e fechava, aquele salão pequeno, apertado, e uma pessoa só lá, e várias pessoas lá, ou seja, o risco de contágio é muito maior. Eu falei, poxa, a gente deixar nessa situação, achar que está numa quarentena, só que está numa situação muito mais complicada, é pior. Foi aí que nós tomamos a decisão de entrar na justiça, pedir autorização para flexibilizar o comércio de Tupã de maneira controlada, com restrições. E eu disse, inclusive, através do WhatsApp, para o secretário de desenvolvimento, olha, é muito melhor você abrir um salão de beleza e poder ir lá com as regras sanitárias, horário agendado, espaçamento de uma agenda para outra, a vigilância sanitária poder entrar no salão, verificar se estão sendo feitas as devidas exigências, né, sanitárias, do que você deixar na clandestinidade, os caras de porta fechada, o risco de contágio é muito maior. Então, aí que nós entramos na justiça. E quando o nosso jurídico, doutor João José, que eu quero mais uma vez agradecer, os procuradores disseram, prefeito, só que você tem que assinar a ação, né? Porque é o município que tem a responsabilidade, não basta só o procurador, o prefeito também tem que assinar. E eu falei, não vou assinar, né? Por mais que existe, é lógico, um receio sempre, né? Porque sempre vários gestores falam, meu CPF está em jogo. É realmente. Só que quando você está na questão pública à frente, você tem que ter certeza que você tem que ter os cuidados sim, mas você tem que ter coragem, senão as coisas não acontecem. E é por isso que nós entramos com essa ação e nós perdemos aqui na comarca de Tupã, recorremos em São Paulo e ganhamos no Tribunal de Justiça a liminar para poder funcionar a partir de 11 de maio. E isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, né, o governador ia fazer um anúncio e ele tinha sinalizado em 24 de abril que ele iria começar a flexibilizar em 11 de maio. E quando ele foi numa sexta-feira anterior à segunda-feira de 11 de maio, ele anunciou que o pessoal não tinha respeitado o isolamento, a taxa estava pequena e por isso ele prorrogou a quarentena e não iria flexibilizar. Mas nós tínhamos a liminar. E o que nós fizemos? Editamos um decreto com regras rígidas para todos os estabelecimentos comerciais, também gradativo, ou seja, a cada 3 dias. A gente primeiro abriu comércio e serviço, 30% da capacidade, uso obrigatório de máscara para todo mundo, distanciamento de 1,5 metro, idosos acima de 65 anos somente até as 10 da manhã, horário preferencial, crianças até 12 anos proibidas de ir em qualquer lugar. Isso foram regras gerais. Por quê? Porque a criança é o principal vetor de contaminação. É assintomático, pega em tudo, mexe em tudo, então proibido as crianças até 12 anos. E aí nós criamos regras específicas para os demais estabelecimentos. Depois foi salões de beleza, que tiveram que só fazer agendamento com horário via celular ou WhatsApp. Nós tivemos que exigir o espaçamento de atendimento para poder fazer higienização. Depois, restaurantes e similares, com várias regras, até as 22 horas no funcionamento, 2 pessoas por mesa, né, distanciamento das mesas, self-service proibido, a não ser que o próprio funcionário sirva as pessoas, enfim, com inúmeras regras. Depois, nós liberamos também as igrejas e templos religiosos, 30% da capacidade, espaçamento, idosos proibido, enfim, todas essas regras. E depois, nós liberamos as academias, né, para que também 3 metros de distanciamento, proibidos aulas coletivas, né, somente as pessoas, higienização, proibido o uso comum de banheiros, catracas, qualquer outro tipo de contato que possa gerar contaminação, enfim, foram regras específicas e rígidas que nós fizemos nessa flexibilização aqui em Tupã. E foi uma das únicas dentre as 645 cidades do estado de São Paulo que conseguiram isso.
É lógico que o governo do estado, ele acabou entrando contra, né? O governador assinou a petição, tanto contra nós aqui, quanto a Procuradoria-Geral do Estado. E quando entraram contra, né, na hora que caiu lá, nós pedimos ao desembargador Caiu que remetesse ao mesmo desembargador que deu a liminar, porque já está cuidando do caso. E ele autorizou e remeteu. E nós aguardamos aí por um período, né, e ficamos sempre alimentando, né, o sistema, mostrando para o Tribunal de Justiça que Tupã estava seguindo. Nós também, além disso, colocamos a equipe de fiscalização, funcionários que estavam ociosos da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura, Turismo, nós colocamos, fizemos um treinamento com a vigilância e ficaram 70 novos fiscais nas ruas para poder realmente garantir que todo mundo cumpra as regras. E graças a Deus até agora, ó, nós estamos aí há quase um mês com o comércio aberto do Tupã e nós tivemos somente 4 multas. As multas é o valor mínimo de R$ 2.700, podendo chegar a R$ 27.000. E tivemos 40 notificações, que são advertências, né? Que são coisas simples a dar uma advertência. Se a gente considerar que mais de 1.000 estabelecimentos pediram esse alvará de funcionamento, além disso, o estabelecimento que fosse abrir tinha que pedir uma autorização, assinar o compromisso que ia seguir as regras, né, pelo site da prefeitura. Ou seja, mais de 1.000 pediram e nós tivemos 4 multas. Então, ou seja, a população tem seguido as regras, todas as medidas nós temos colocado. E depois disso, né, nós tivemos recentemente onde o Tribunal de Justiça não deu a liminar derrubando a nossa liminar, ou seja, nós conseguimos ainda o desembargador elogiou, falou que Tupã tem seguido por maneiras rígidas, sanitárias. Que é sobre os impactos financeiros. Você acha que conseguiu diminuir esses impactos econômicos da quarentena? Com certeza, Thiago, porque nós estávamos vendo muitas famílias, né, indo para a clandestinidade. Né, muitos pais de família, muitas pessoas de bem que não imaginavam passar por isso, mas que precisavam por uma questão de sobrevivência. Né, muitos em desempregos, enfim, uma situação preocupante para todos nós. E graças a Deus a gente conseguiu fazer essa conciliação, né, da economia com a saúde. A saúde é prioridade, tanto é o seguinte, nosso decreto, o que nós colocamos? Atingiu 50% dos leitos de UTI, fecha de novo tudo, vai tudo para o isolamento social novamente. Mas, graças a Deus, né, nós nunca chegamos a 50%, no máximo a 20% dos leitos de UTI. Né? Então, ou seja, um controle realmente muito bom. Né? Nós tivemos até um gráfico que mantém tudo a mesma média, ou seja, de casos confirmados. Hoje, Tupã está com 17 casos confirmados. Quando a gente iniciou há quase um mês atrás, nós tínhamos 9. Só que foi assim, 1, 2, 1, 2. Ou seja, nós temos dos 17, 12 curados. Apenas 5 estão em período de transmissão. Né? E tivemos um óbito também. Então, ou seja, nós temos, graças a Deus, um excelente resultado, né, relacionado ao coronavírus de controle, né, tanto da equipe nossa da saúde. Nós temos várias ações, barreiras sanitárias, desinfecção da cidade, enfim, uma série de atividades junto com a saúde que foi importante para manter esse controle também. Tupã hoje está preparado para um novo pico da pandemia? Olha, eu acho que eu sempre assisti muito, li muito, né, a respeito disso. E o que eu sempre vi é que não existe sistema de saúde no mundo que suporte o pico dessa doença. Né? O que nós precisamos é achatar a curva, como todo mundo tem falado. E é o que tem acontecido aqui. Nós não temos tido assim uma explosão de casos. Né? Nós estamos sempre tendo 2, 3 casos novos e vai indo, vai indo, vai indo. Ou seja, tivemos várias pessoas que passaram pela UTI, já se recuperaram, estão curadas em casa. Né? Hoje nós só temos um na UTI aqui de Tupã, por conta do coronavírus. Né? Nenhum suspeito, só tem um caso confirmado de coronavírus na UTI e parece que está tendo uma evolução boa desse paciente. Então, isso é importante. Então, ou seja, preparado, ou seja, nós preparamos a estrutura daquilo que a gente podia fazer. E isso nós fizemos. Né? E estamos a cada dia inovando mais. Hoje nós fizemos uma coletiva de imprensa e anunciamos, o secretário de Saúde, Dr. Miguel, anunciou várias mudanças. Né? Anunciou um novo plano, né, de enfrentamento. Ele falou, contingenciamento já foi. Não adianta a gente tentar conter a vinda do vírus, porque ele já veio. Nós estamos enfrentando o vírus. Então, os postos de saúde estão funcionando apenas 6 horas, voltaram a funcionar 8 horas de trabalho. Nós estamos fazendo mapeamento. O que é? Confirmou um caso em determinado quarteirão, a equipe de vigilância em saúde vai lá naqueles quarteirões em volta, faz uma triagem em todas as casas, perguntando, olha, alguém está com algum sintoma, está com febre, tosse, algum problema respiratório, enfim, para ver
se realmente a gente localiza mais algum caso. E agora nós vamos estar iniciando também, nós fizemos a aquisição dos maquinários, de reagentes, e o nosso laboratório municipal vai fazer os exames do coronavírus, né? Ou seja, nós não vamos ficar mais esperando 8, 10 dias para Adolfo Lutz passar o resultado. Nem a cidade de Marília tem esses equipamentos. Nós vamos fazer um investimento de cerca de R$300 mil, né? Mas nós temos recebido recurso, assim como todas as cidades relacionadas para o enfrentamento do coronavírus, e com isso nós vamos fazer uma testagem em massa, começando não com teste rápido, mas sim com os exames realmente de primeira, começando pelos profissionais da saúde e também aqueles casos confirmados dos contatos, né? Ou seja, confirmou um caso, com quem ele mora, com quem ele esteve nos últimos dias, vamos lá e fazer o teste, fazer o exame em todas essas pessoas. Por quê? Aí fica sendo igual a dengue. Nós, quando chegamos aqui, a dengue estava tendo 2.000 casos no mês, né? Agora fechou esse mês com 46 casos, né? Ou seja, no ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos uma queda de 90% dos casos de dengue. Porque confirmou o caso numa casa, vai a equipe de endemias lá, faz todo o bloqueio, vamos assim dizer, né? Ou seja, passa o inseticida, verifica os quintais e casas toda em volta, porque ali está o vírus, né? Não deixar aquilo disseminar. E a mesma estratégia usada para a questão da dengue, agora com esses exames, né? Que não com esses testes que nós vamos fazer, nós vamos conseguir fazer também para o coronavírus. E isso vai ser um aliado importantíssimo, né? Principalmente para esse projeto de flexibilização que nós estamos fazendo aqui em Tupã. Legal, prefeito. Para fazer uma avaliação geral da sua administração nesse ano, como que você avalia a sua gestão em questão, inclusive na questão da crise, né? Dessa crise atual? Bom, é complicado a gente se autoavaliar, né? Mas eu digo que, graças a Deus, né, como eu disse, com vereadores colaborando, com a equipe de secretários que nós montamos e que tem me ajudado constantemente, né, com o apoio de muitos servidores municipais, graças a Deus nós estamos conseguindo mostrar e dar exemplo, né, para muitas cidades do estado de São Paulo, até do país, né, de como enfrentar uma situação delicada como essa. Então, ou seja, nós não paramos com as nossas obras, nós não paramos com os nossos afazeres. É lógico que a gente está semanalmente fazendo controle financeiro do município, porque a arrecadação caiu, isso é natural, ou seja, o comércio, a queda de ICMS, enfim, muitas coisas travaram, mas mesmo assim a gente está conseguindo manter a situação e as contas em dia. É um momento difícil? É realmente um momento muito difícil, mas graças a Deus eu avalio como muito positivo, né? Tinha noites aí que eu achava que realmente não tinha como escapar de uma tragédia, né? Pelo que a gente estava vendo, por tudo aquilo que estava sendo noticiado, eu falei, meu Deus, né? Vai morrer muita gente do Tupã. Mas graças a Deus nós estamos mantendo a doença sob controle. Infelizmente tivemos um óbito, né, de uma mulher que tinha comorbidades como pressão alta, enfim, uma série de problemas e que infelizmente não resistiu ao coronavírus vindo a óbito. Mas todos os outros 16 ou estão em atenção hospitalar ou já foram curados, que é a sua maioria, né? 12 curados. Então, ou seja, nós realmente temos que agradecer a colaboração de todo mundo, né, que faz com que a gente possa avaliar positivamente. Graças a Deus, nós estamos indo muito bem nesse enfrentamento, tanto do coronavírus como a gestão no modo geral, que a gente pôde reinventar a nossa cidade. E qual legado que a população pode esperar na finalização da sua gestão? Olha, o que não nos faltou de jeito nenhum é dedicação, né? Todos os dias é comum eu sair às 10 horas da noite aqui da prefeitura, né? Chegar logo cedo, não só a dedicação, mas principalmente a coragem, né? Que eu disse no começo. A gente precisa disso na gestão pública. A gente precisa ter cuidado, mas precisa ter coragem, né? Não adianta a gente ficar com medo de algumas situações, porque muitas pessoas, Thiago, até para você ter uma noção, quando eu fui tomar a decisão de assinar o decreto de flexibilização, recebi orientação do seguinte: não faça isso não, prefeito. O povo está trabalhando aí de porta fechada, deixa desse jeito. Por quê? Você assinando o decreto, abrindo comércio, se explodir de casa, morrer um monte de gente, é nas tuas costas que vai cair. Você vai ser o responsável e responsabilizado por isso. Agora, se você não assinar nada, você está na tua, a culpa não é sua. Só que eu falei, olha, eu vou seguir aquilo que a minha consciência, aquilo que eu acredito ser o melhor para minha cidade. E o melhor para minha cidade era o quê? Era flexibilizar e controlar. Porque eu ia ter a tranquilidade que o povo está trabalhando, mas está com segurança, respeitando regras, mantendo o distanciamento, enfim.
Eu acho que realmente é isso que nós precisamos, né, para a gestão pública, é ter coragem e realmente ter cuidado com a nossa população. Pensa em uma reeleição, prefeito? Olha, já estamos aí no ano eleitoral, né? É realmente uma situação difícil. Nós começam a surgir as pré-candidaturas, né? A candidatura é só após a convenção, mas é natural, né? Para quem está no meio político que se coloque à disposição e que dispute aí uma pré-candidatura. Então é bem provável. Eu acho que não tem tempo muito para pensar, mas isso é natural, né? De todos que estão aí trabalhando e lutando por aquilo que acreditam. Encerrando o nosso Conversa Franca, o que podemos esperar para o futuro? O futuro, nesse momento, ele é incerto, né? Porque se tem uma coisa que o coronavírus fez com que toda a população trouxesse, é realmente essa incerteza, né? Mas eu acredito que vai ser um futuro melhor, onde serviu, né? Onde tem essa situação tem mostrado que a gente tem que refletir muito, né? Quanto falta faz um abraço? Eu mesmo sempre morei com a minha avó de 83 anos. Eu tive que, há cerca de 2 meses, sair de casa, por amor a ela, porque ela, além de ter 83 anos, é diabética, é cardíaca, e como foi difícil passar o Dia das Mães sem dar um abraço na minha batiã, né? Isso, eu acho que todo mundo tem sentido muito tudo isso, né? Isso vai fazer realmente a gente refletir muito, né? Ver realmente o valor do calor humano, né? Porque era uma situação em que a humanidade vinha que não parava, né? É a correria, ninguém tem tempo para nada, enfim, isso fez realmente a gente parar e refletir o valor da vida, o valor do ser humano, o valor da nossa família, e com certeza isso vai servir de lição para todos nós aí. Muito obrigado, prefeito. Esse foi o Conversa Franca com Caio Aoki, prefeito da cidade de Tupã. Foi um prazer recebê-lo aqui, entrevistá-lo na nossa até essa conversa franca, né? Percebi que você foi muito franco nas suas respostas. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, né? Não é de hoje que eu escuto. Na hora que você veio falar comigo é de Bastos, né? Lembro de você, né? Então, parabéns, que Deus te abençoe aí na tua carreira, na tua trajetória. Realmente perguntas pontuais, pertinentes, e virou uma conversa franca muito agradável, muito boa. Muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho. Até a próxima, viu? Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.